Paz de Cristo a todos. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu os convido para abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos irmãos lá em Filipos, carta aos Filipenses, capítulo de número 3, capítulo 3 dessa carta. Paulo escreveu à comunidade que ficava na Macedônia, capítulo 3, comunidade de Filipos. E eu vou ler com os irmãos alguns versos desse capítulo, que parecem ser bastante pertinentes à ocasião, não é? Capítulo 3 da carta escrita por Paulo à comunidade lá em Filipos, lá na Macedônia, atual Turquia, né, Mateus? Hoje é a atual Turquia, né? Onde Paulo esteve e para onde mais tarde ele endereçaria uma das suas cartas mais emblemáticas, né? Que é esta carta que temos em mãos. Versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Carne aqui são esses elementos materiais, né? Esses elementos exteriores, né? que conferem ao indivíduo determinado prestígio, né? Essa circuncisão, que é um mero sinal externo, mas que em nada diz do indivíduo interno, né? Agora Paulo vai lançar mão daquilo que ele, em outros tempos, poderia recorrer para se gloriar. Ainda que eu também, versículo 4, ainda que eu também confie na carne, ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, mesma tribo de Saul, né? Saul, os nomes são bastante próximos, né? Aliás, é o mesmo nome, né? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele,
não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Aqui é o partir do pão e partir do pão e o distribuir do cálice. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Irmãos, quando nós lemos a carta, essa carta de Paulo aos Filipenses, e eu me recordo que ela já foi tema de algumas mensagens que nós já ouvimos aqui ao longo desses anos que cultuamos a Cristo juntos, né? Algumas vezes pregada por mim, a mensagem, né, que essa carta encerra, algumas vezes pregada por mim, outras vezes pregada por outros irmãos, e vocês têm, suponho eu, né? Aliás, vocês têm, né? Porque a memória de vocês é muito melhor do que a minha. Se a memória de vocês é muito melhor que a minha, e eu tenho isso na memória, vocês com muito maior clareza, né? Com muito maior. Vocês já ouviram algumas mensagens pregadas deste púlpito, que essa é uma carta cujo tom é o tom da alegria, né? Cuja palavra-chave é alegria. É uma carta, Paulo, claro, faz exortações, mas exortações a alguns grupos mais pontuais, né, alguns indivíduos mais pontuais, que implicavam risco à comunhão daquela comunidade. Mas, no geral, Paulo vê nos Filipenses um dos grandes motivos para seu regozijo e alegria. Haja vista que, no contexto dessa carta, o apóstolo dos gentios se encontrava encarcerado. Né? Essa é uma das cartas que Paulo escreve da prisão. Não é? E a lembrança dos irmãos de Filipos trazia a Paulo regozijo e alegria. E é interessante que o sentimento que Paulo expressa por esta comunidade agora parece nos surpreende de alguma forma, haja vista que em sua chegada a Filipos, Paulo, não foi muito bem recepcionado, né? Nós já sabemos o que aconteceu com Paulo quando chegou à Macedônia, indo primeiramente a Filipos, primeira cidade daquela região, e ali, após ter expulsado um demônio, né, que utilizava uma moça ali, levando a adivinhar. E é demônio mesmo, porque Paulo repreendeu aquilo expulsando, né? Não foi? Ele orou, né? Se fosse um problema natural, uma questão de ordem natural, não ia. Mas ele orou e expulsou, né? Uma moça que tinha dom de adivinhação, né? Que adivinhava algumas coisas, né? E contribuía para o enriquecimento de algumas pessoas ali, né? Quando ela, por meio dessa oração que Paulo fez, perdeu essa sua suposta habilidade diabólica, por assim dizer, né? Habilidade demoníaca, por assim dizer, né? É o que o texto deixa subentendido, né?
E quando a gente fala nessas questões diabólicas, a gente fala de forma séria, né? Porque boa parte de nós aqui cresceu num meio evangélico que é extremamente maniqueísta, né? As coisas se resumem a dois extremos. Ou elas se devem a Deus, ou elas se devem ao diabo. Nunca ao homem, né? Nunca ao indivíduo, né? Então, nós que crescemos em ambientes, crescemos no sentido, alguns inclusive cresceram biologicamente, né? Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica, eu era criança, né? Faz tempo que eu deixei de ser criança. Eu era criança, né? Então, já cresci com essa concepção mais maniqueísta, ou as coisas se devem a Deus, ou as coisas se devem ao diabo, né? Uma vez libertos deste meio, dessa visão maniqueísta, hoje a gente sabe que muita coisa devemos atribuir a sua causa a elementos transcendentais, né, espirituais, né? Nós sabemos que existem aspectos humanos, tanto é que por conta disso, a Bíblia nos chama a responsabilidade, né? Que eu saiba, diante do grande trono branco, não vai comparecer nenhum demônio, né? Me parece que quem irá comparecer lá são homens e mulheres, não é isso? Né, pastor? Demônio não vai para lá, né? Você lembra, pastor, de ter lido a presença de algum demônio lá? Acho que parece que é só a gente, né? Parece que só homens e mulheres, né? O grande trono branco, né, foi feito para julgar homens e mulheres, é o que está no Apocalipse. Ou seja, muitas coisas são quando falamos em demônio, essas coisas, a gente já fala com muita seriedade. Por quê? Porque nós acreditamos, e o termo, irmãos, o que importa é o conceito, o termo. Até porque demônio, o que nós entendemos como demônio hoje, nesse ambiente cristão, não é o mesmo que os gregos entendiam lá atrás no seu ambiente, né? Porque a palavra demônio não é uma palavra de origem grega, já era uma palavra usada pelos gregos da filosofia, pelos gregos das grandes tragédias clássicas, teatrais, pelos gregos da democracia, pelos gregos da literatura. Eles usavam a palavra daimon, mas com outro significado. Quando essa palavra migrou para o ambiente cristão, ela adquiriu um significado que... Então, o significado pouco importa. Aliás, o termo pouco importa. Agora, o que nós devemos considerar é o conceito. Existe uma inteligência que é uma inteligência do mal, uma inteligência que eu falo intelecto. Assim como nós cremos no intelecto divino, que criou o mundo com todas as suas maravilhas e a sua harmonia, nós também cremos que existe uma inteligência do mal, um intelecto do mal, né? Um intelecto. O homem não está excluso dessas. Entretanto, muitas coisas nesta vida, ou a causa de muitos benefícios ou malefícios, tem também como fonte primária o homem. Portanto, aqui Paulo parece que está lidando com uma jovem que era objeto dessa inteligência, desse intelecto do mal, sendo também explorada. E veja que pensam, né? Paulo, na verdade, quando ora por aquela moça e repreende aquele espírito que estava nela, Paulo está libertando-a duas vezes, né? Primeiro, Paulo está libertando-a daquele espírito que estava sobre ela, e depois Paulo estava libertando-a daqueles que a exploravam por conta dela, né? Uma liberdade
uma liberdade dupla que Paulo está oferecendo àquela moça. Né? E veja que a relação religião e dinheiro é uma relação antiga, né, irmãos? Veja, aquela moça tinha uma habilidade, diríamos, extraordinária, porque ela tinha esse eu não vou usar o termo dom, né, mas ela tinha essa capacidade de adivinhar, e figuras mal intencionadas que fazem da religião ou da divindade não um fim em si mesmo, mas um meio, tema extremamente contemporâneo, né? Que nem a irmã Suelma já antecipou algumas coisas que a gente pretende falar, né? Porque, veja, e já eu chego no ponto que ela tocou, e que é um ponto extremamente importante. Veja, essa relação dinheiro e religião é uma relação antiga, né? E quando Paulo ora por aquela moça, Paulo está libertando-a de ser uma peça dentro desse meio. Assim, irmãos, como Cristo nos libertou há muitos anos, porque nós também, de alguma forma, éramos objeto dessas manipulações. Né? Irmãos, o que eu pregava, né, pastor Divaldo? Que a gente pregava, irmãos, a gente ganhava as pessoas para Cristo, a gente levava a mensagem que alegrava as pessoas eram renovadas, as pessoas eram... E todo o dinheiro que entrava nas congregações, a gente tinha que mandar para a sede. E aí, quando você ia tirar dinheiro ali para comprar uma guitarra, porque a guitarra não tinha mais condições de uso, você era simplesmente afastado, porque você tirou dinheiro que era para mandar para a sede. Para construir esses templos milenares, sabe? Templos que levam mais tempo para ser construído que o próprio templo de Salomão, sabe? Teve obreiro que começou a ofertar, morreu sem que o templo fosse isso, né? E eu me dei conta de que eu também, em algum momento, era essa peça manipulada para encher a igreja, manipulada para alegrar o povo, manipulada para tirar dinheiro. E não que a gente fazia isso com essa astúcia maligna com a qual esses camaradas fazem, mas aí a gente pedia a contribuição dos irmãos. A gente não pedia? Pedia para os irmãos ofertarem, para os irmãos dizimarem. E para que esse dinheiro? Para a sede. Né? Quantos anos eu fiz isso? E sequer, pastor Washington, alguém foi lá e me deu um dinheiro para eu pagar uma mensalidade de faculdade, Pietro. Não, pastor, não, obreiro, você prega aqui há tantos anos, isso aqui é para você comprar os livros, para você se aperfeiçoar nos seus estudos. Toda a minha formação teológica eu construí por meio dos meus esforços. Aquela biblioteca pequena que está lá em casa, e é pequena mesmo, Mateus, sabe por quê? Você vai fazer um estudo sobre o Evangelho segundo João, você começa a ler o texto, mas tem tanta coisa ali, e você procura livros na sua biblioteca que te ajudem a entender aquele verso, você não acha, você não encontra. Vocês pensam que eu tenho muito livro, né? Não tenho nada, simples, é só pegar um tema e vai lá pesquisar na minha biblioteca para você ver se você acha uma bibliografia completa falando sobre... Não tem, Divaldo, não tem. Mas eu construí pelos meus esforços. Eu sou um obreiro que, graças a Deus, sempre trabalhei e investi muito, graças a Deus, no meu ministério. Mas tudo, irmãos, a depender do... E eu me dei conta também que lá eu era esse indivíduo manipulado. Por quê? Porque a gente começava o trabalho, a gente enchia o trabalho, e para mandar tudo que entrava, pastor Washington, para outros. E aí a gente dentro da favela do Heliópolis, Mateus, e os filhos dos outros estudando nos Estados Unidos. Não é, pastor Edivaldo? E os camaradas chegando na igreja de helicóptero particular, não era assim? Não estou falando... E camarada comprando fazenda lá no Pantanal, né?
E você, obreiro, você tá na base, porque eu sempre defendi os pastores das periferias, até porque eu sou um pastor de periferia, e quem leva essa igreja aqui, os pastores de periferia, sempre foi. Mas os menos valorizados, mas os menos respeitados, mas os menos... Ora, graças a Deus, um dia, Cristo me tirou desse meio. E aqui Paulo está tirando essa moça desse meio de... Só que é o seguinte, Paulo está mexendo com gente importante, gente que tem dinheiro. Consequência disso, ora, vamos levá-lo à prisão. Foi o que aconteceu em Filipos. Paulo e Silas aprisionados por conta de libertar uma moça, mas as lembranças que Paulo tinha a princípio não eram das melhores. Por quê? Porque a experiência de ser preso, eu graças a Deus, exceto 6 dias que, mas aí foi no quartel, né? Eu fiquei preso no quartel, mas quartel é outra coisa, né? E não foi por crime não, tá? Foi problema administrativo lá, disciplinar, não foi crime não. Agora imagine, já é uma angústia se ficar preso em quartel, imagine ficar preso em presídio, cadeia. Não é uma boa referência. E é interessante que aí em Filipos, a fim de não ter uma pena mais dura, Paulo evoca a sua cidadania romana. Que Paulo era um cidadão romano. Aí Paulo apresenta, pastor, quando ele se viu a iminência de ser duramente penalizado ali, ele recorre a essa sua cidadania romana, e aí Paulo dá uma carteirada, né, nós diríamos hoje, né? Aí Paulo mostra, opa, peraí, eu não sou qualquer um, eu sou um cidadão romano. Na verdade, Paulo se tornaria um cidadão do mundo. Por quê? Porque esse indivíduo, irmãos, tem um currículo, e aqui ele está apresentando esse currículo, que é um currículo invejável. Por quê? Primeiro, Paulo nasce em Tarso, que ficava na Ásia Menor, Turquia, numa região completamente dominada pelo pensamento helenístico. Então é um camarada que nasce num ambiente completamente dominado por aquela filosofia a filosofia helenística dos séculos terceiro, segundo antes de Cristo. Um camarada que nasce num ambiente extremamente culto. Por ser da tribo de Benjamim, por ser homem zeloso, vai a Jerusalém para estudar judaísmo com Gamaliel, a lei com Gamaliel. E como se não bastasse, ainda era cidadão romano. Então, vejam, a formação deste homem vai desde a Ásia até Roma. Era uma figura extremamente... Esse sim, irmã Suelma, é uma figura extremamente prestigiada. Né? Uma figura que tem um prestígio. E aqui, nessa carta, Paulo lê. Não a comunidade, mas os inimigos da comunidade que ameaçavam pôr em risco a comunhão daquela comunidade. Indivíduos que se arrogavam, se ensoberbeciam a partir de certas credenciais que lhes davam algum prestígio. Aí Paulo vai ler o seu currículo. E começa dizendo, ora, se existe alguém aqui que pode se gloriar da carne, e carne aí, entendam, são esses elementos exteriores, né, que em determinados meios tem um peso muito grande, não é? Que em determinados meios é sinônimo de prestígio, como a irmã Suelma falou aqui, né? Dá um prestígio em determinados meios.
arremata dizendo: se alguém aqui se acha grande por conta desses elementos exteriores, eu mais ainda, eu poderia me arrogar muito mais do que... Por quê? Porque zeloso pela lei, e por ela irrepreensível. Ou seja, camarada típico fariseu, né? Em relação à lei, intocável, imaculado, e, se a lei salvasse, né? Inconspícuo. Em relação à lei, figura extremamente pura, perfeita. Zeloso, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, ninguém mais, ninguém menos. A tribo que trouxe a esse mundo o primeiro rei de Israel. Eu mesmo tenho nome, primeiro nome, e os judeus, era comum entre os judeus terem 2 nomes, né? Eu mesmo, nome do primeiro rei de Israel, Saulo. Eu mesmo. Entretanto, tudo isto eu julguei mero refúgio, ou seja, em outras traduções, esterco, né? Em outras traduções ele vai utilizar essa palavra, até uma palavra mais esterco, né? É escória, né? Esterco, né? Refúgio, né? E aqui a gente pode falar essas coisas sem o medo de ser cancelado, né? Porque dependendo do que a palavra que você usa, você é cancelado lá, né? Aqui não, não tem medo. Fala o que é, né? Fala o que é. Esterco, né? Ele usa a palavra para dizer que tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. E por quê? Porque eu conheci a excelência do Cristo. Porque eu encontrei Vejam, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, aliás, o que fica subentendido aqui, é que esse Paulo, agora eu lendo, quando ele lê quando ele lê esse currículo dele, na verdade o que Paulo estava dizendo, irmãos, é que este Paulo, se ele fosse seguir o caminho que a religião do seu povo lhe havia proposto, ele seria uma figura extremamente respeitada, porque fariseu ele era, mas ainda formado aos pés de Gamaliel. Quem de nós duvida que com o brilhantismo de um Paulo, com a genialidade de um Paulo, né? Aceite isto ou não, esse camarada é um camarada genial. Você pode criticá-lo, como muita gente critica, né? Para muita gente, quem fundou o cristianismo não foi Jesus, foi Paulo. E para a gente, sério, a gente que pensa essas coisas. Olha, o que esses camaradas estão dizendo? Esses camaradas estão dizendo que se não fosse Paulo, o cristianismo seria o cristianismo tal qual nós o conhecemos hoje. Ou seja, o camarada que deu um rumo para o cristianismo, para que ele se tornasse o que seria do cristianismo nos países ocidentais se fosse um Pedro, por exemplo, se nós tivéssemos apenas um Pedro e não Paulo, um Pedro que quando estava entre os gentios fazia a média, mas quando chegavam os judeus, eu não conheço esses camaradas não, são impuros, veja, o que seria da igreja se ela estivesse nas mãos de um Pedro? Não sei porque a Igreja Católica considera Pedro o primeiro Papa. Nós não somos papistas, pelo contrário, somos antipapais. Mas veja, se tem alguém que tem um prestígio à altura de uma figura desta, esse alguém tem que ser Paulo, não Pedro. O próprio Paulo repreende Pedro na cara. Pedro, tu és ambivalente, tu és uma figura inconstante, tu és um hipócrita, né, Pedro? Por quê? Porque quando estás diante dos gentios, te portas de uma forma, dos gentios, te portas de uma forma. Quando estás diante dos judeus, aí te portas de outra forma.
né? Ele adverte. Ora, quem de nós, diante da genialidade desse camarada, duvida que se ele seguisse aquele caminho, com todas essas credenciais e outras tantas que ele iria conquistar ainda em sua vida, quem de nós duvida que ele poderia assumir o lugar de um Gamaliel? Gamaliel, cuja sabedoria é mencionada inclusive no Talmud. Quem de nós poderia? Credencial ele tinha, irmãos, para construir uma carreira farisaica. E vejam, quando Paulo, irmã Suelma, diz que era fariseu, escuta, fariseu lá naquela Jerusalém era um cargo de um altíssimo prestígio. Lembremos-nos que foram os fariseus que levaram Cristo a Pilatos. E mais ainda, convenceram Pilatos e com quem Pilatos não queria dor de cabeça. Ora, Paulo tinha diante de si uma carreira, irmãos, que era uma carreira extremamente promissora, uma carreira extremamente brilhante, uma carreira extremamente, sabe, um caminho belo e maravilhoso. O problema, irmãos, entre aspas, né, é que um dia Paulo cruzou com Cristo lá no caminho de Damasco. Aí um outro caminho se abriu para a vida desse homem. Aí, irmãos, quando ele cai do animal e após ter aquela visão do Cristo, que ele chama de Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele ouve essa voz e tem essa visão, tudo isso, irmãos, toda essa se desconstrói na vida de Paulo de uma forma tão absoluta e incondicional, que quando ele, em certas ocasiões, é forçado a lembrar desse seu passado, ele faz com muito constrangimento, porque com todo este currículo, Paulo não era capaz, não foi capaz de discernir por si só que quem eles perseguia, na verdade, era aquele que por ele deu a sua vida no alto de uma cruz. Quem ele buscava aprisionar era aquele que por ele morreu a fim de libertá-lo. Quem, na verdade, ele buscava machucar era aquele que se propôs a curar as suas feridas. Quando Paulo quando Paulo tem a excelência do conhecimento, e essa locução que ele usa, a excelência do conhecimento de Cristo, todo o resto, irmãos, ele trata como refúgio. Todo o resto ele trata com desprezo e desdém. Por quê? Porque essas coisas têm a sua glória? Tem. Essas coisas têm o seu prestígio? Tem. Essas coisas têm a sua importância? Tem. Mas tudo isso, irmãos, desaparece diante daquele que nos convence daquilo que realmente importa e vale na existência. Daquilo que realmente, irmãos, é significativo, daquilo que realmente tem sentido, ou representa sentido para o nosso ser. Ora, quando Paulo tem o conhecimento, quando Paulo tem a excelência, adquire a excelência do conhecimento do Cristo, irmãos, essas coisas simplesmente externas ou exteriorizadas, ruem por terra, caem por terra. Por quê? Porque, irmãos, aqui o homem finito se depara com o infinito, se dá conta da sua finitude e vê o quanto que isso é fugaz, passageiro e transitório. A partir daí, Paulo começa a valorizar aquilo que é definitivo, aquilo que se lhe mostra como algo absoluto. Ora, a isso eu busco, para que algum dia, de certo modo, de alguma maneira, quem sabe, eu não alcance a ressurreição do Cristo, como ele também um dia ressuscitou. Ora, é isso que Paulo busca. Ele o faz por meio da comunhão. Comunhão com o quê? E vejam, o quanto que a leitura de todo esse currículo de Paulo
é paradoxal, se torna um verdadeiro paradoxo, quando Paulo contrasta. Olha, se por um lado ele tinha uma carreira farisaica extremamente promissora, ele decide abrir mão de tudo isso para comungar com os sofrimentos do Cristo. É o que ele diz aqui. Para se identificar com os sofrimentos do Cristo. Para compartilhar da dor do Cristo. E ele, Paulo, sentiu. Como obreiro sincero e autêntico, né? Porque obreiro sincero e autêntico sente a dor de Cristo, né? Vejam, quando Cristo vai ser crucificado, a dor que ele sente, ele representa a dor que ele sente como a dor de uma mulher no momento da gravidez, não é isso? Né? Que sofre dores absurdas, mas esse sofrimento se converte em alegria depois de dar à luz ao filho, não é isso? Olha, próprio Paulo vai dizer aos Gálatas que por eles sente dores tamanhas, como dores de uma mulher de parto novamente, como se eles precisassem ainda serem gerados novamente, serem gestados novamente. Ele se identifica com o sofrimento, e o sofrimento do Cristo não é o sofrimento da cruz, do instrumento. Paulo vai padecer também de forma extremamente sôfrega nas mãos de Roma, nós sabemos disso. Cristo foi crucificado, Paulo vai ser decapitado, nós sabemos disso, mas os sofrimentos que ele se identifica, com os quais ele se identifica aqui, irmãos, é os sofrimentos de uma vida, de uma vida toda ela dedicada para gerar filhos e filhas para o reino, para gerar homens e mulheres para o reino, para contribuir nessa gestação, naquilo que lhe compete, porque isso é difícil. Isso é duro, irmãos. Levar a gente a Cristo é complicado. E levar ainda, e levar de forma, né? Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim. Ó, tô mandando uma pessoa aí para você, hein, Paula? Lá, Rogério, tô mandando uma pessoa. Olha, eu já labuto há 8 anos com essa pessoa. Rapaz, há 8 anos você labuta com ela e ela não se converteu ainda. Ah, não me manda essa bucha, não. Porque eu não vou labutar com ela mais 8 anos. Não vou labutar. Mas por uma razão simples. E é claro que eu falei brincando, né? Falei no contexto de... E é uma razão simples. Porque vejam bem, irmãos. Vejam bem. Eu não estou nesse mundo para levar ninguém nas costas. Estou nesse mundo para ajudar quem precisa. Agora, em termos pastorais, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para te apresentar o Evangelho. E se este Evangelho, pelo Espírito de Deus, não te levar a Cristo, rapaz, sai das minhas costas, porque o que você está precisando é de uma canga, e eu não sou, de um homem, eu não sou, para você não. Irmãos, eu não faço isso, já fiz, lá em Geno, já. Hoje eu prego o Evangelho. Eu te apresento o Evangelho, eu te mostro Cristo. Aderir a Ele ou não, isso é de tua única e exclusiva responsabilidade. Agora, não pense que eu vou te carregar nas costas, não, porque eu não vou te carregar nas costas. Eu quero te levar até Cristo, e eu só tenho uma forma de fazer isso, por meio da pregação do Evangelho de Cristo, só. Eu lembro que o pastor Faustino uma vez chegou revoltado em sala de aula. Nunca mais eu vou fazer campanha de doação de cesta básica. Por quê? Porque o povo faz fila para receber cesta básica. Quando eu convido para estar na igreja à noite, não vai um. Faça aquele evento, Alex, aquele evento, cesta básica, dentista gratuito, psicólogo, aquele evento. E ele era de periferia, pastor de periferia, lá de São Miguel, Guaianazes, né, pastor Divaldo? Lá de Guaianazes, perifa brava,
né? Faça o evento lota. À noite, cadê o povo na igreja? O povo queria dentista, o povo queria cesta básica, o povo queria psicólogo, o povo queria médico, o povo queria... Mas o povo não quer Jesus, aí fica difícil. Aí você vai jogando nas minhas costas quem não quer Cristo. Não vou carregar. Não aguento. Tô fora, pastor. Não. Você quer Cristo, meu caro? Você quer Cristo, minha cara? Olha, estamos aqui para te apresentar. Agora, se não é Cristo que você quer, lamento. Se não é o pão da vida que você quer, lamento. Vou fazer como Jesus. Podem seguir o caminho de vocês também, deixem que eu siga o meu. Eu não sou político, né, irmão? Eu não sou político. Graças a Deus, não, né? Se eu fosse, eu já teria perdido pelo menos 90% das amizades que eu tenho aqui. Graças a Deus que não, né? Eu quero olhar nos olhos da minha mãe assim, né? Esses jornalistas que fazem falta, né? Sabe esses jornalistas, Alex, esses jornalistas antigos, né? Os camaradas tinham papas na língua, falavam... Aqui não era um jornalista, aqui era um professor Salomão Schwartzman. Procurem ele aí na internet, vocês vão achar um monte de coisa dele, já de saudosa memória. Eu lembro que o professor Salomão Schwartzman, o pastor Washington, extremamente politizado, contou uma parábola, né, de um irmão que encontrou outro no palanque de um comício político, uma cidadezinha no interior. Há muitos anos que não viu o irmão. Mano, encontrou outro lá no palanque de um comício político, né? O irmão, mas meu caro, você aqui, moça, e fazendo política, escandatando, indo no palanque. Aí o irmão, mas ó, faz o seguinte, não fala isso pra mamãe não, porque ela ainda pensa que eu toco piano naquele prostíbulo. O choque da mãe seria pior se soubesse que o filho está fazendo política. Não, é melhor meu filho tocar piano, professor Salomão Schwartzman, né? Professor Salomão Schwartzman, né? E esse prestígio que você falou, hoje é tão grande que a força da igreja evangélica no Brasil é tão grande que ela é capaz de eleger até presidente, mas não é esse prestígio que a gente busca não, irmãos. Esse prestígio a gente tem para fazermos nossas as palavras de Paulo, a gente o tem como esterco, como refúgio. Por quê? Porque o que buscamos não é o reino dos homens não, irmãos, o que buscamos é o reino de Deus. E se alguém quiser se aderir e se tornar cidadão do reino de Deus, estamos aqui para apresentá-lo a vocês. Agora, não procurem de nós nada que não seja concernente ao Cristo, aquele mesmo que Paulo um dia cruzou lá no caminho de Damasco e que nós em nossa caminhada, em nossa jornada, também, em menores proporções, cruzamos. Por quê? Porque a excelência do conhecimento deste, nós já reconhecemos, e por isso, o que buscamos nessa nossa vida miserável, é nos identificarmos com o seu sofrimento, para quem sabe um dia, fruirmos das benesses da salvação. Aí, irmãos, as credenciais são das benesses da ressurreição, e agora, para que um dia, lá no final do meu currículo, esteja escrito, que por fim, eu alcancei a vida plena que o Cristo ressurreto, o lar eterno que o Cristo ressurreto um dia subiu aos céus e foi me preparar, para que ao final do meu currículo, ao final da minha história, isso esteja lá escrito. As credenciais que eu tenho que apresentar são outras, muitas, viu, irmãos? A começar por uma espiritualidade que não se apresente na exterioridade de uma circuncisão meramente carnal, mas a partir de uma interioridade muito bem ajustada ou muito bem harmonizada com os propósitos, as virtudes e a vontade de Cristo. Isto, irmãos, é daqui para dentro. Por quê? Porque se Deus e a minha relação com Ele for intensa para dentro, para fora é tudo esterco e refúgio. O que importa, irmãos, é vida interior, é circuncisão no coração,
onde Cristo um dia feriu, mas a boa ferida, a fim de que eu reconheça o meu espinho e glorifique a Deus por isso, pois a sua graça se torna abundante e maravilhosa, é neste meu espinho, não nessas credenciais que para Paulo e para nós não passam de refugos, que só implicam privilégio numa sociedade materialista que valoriza esses estereótipos. Agora, como a nossa sociedade, em última instância, é a do reino, nós valorizamos o que muita gente aí fora não valoriza, inclusive na igreja evangélica, mas o que valorizamos é aquilo que temos certeza de que um dia nos garantirá vida eterna com Cristo. Isto, irmãos, é currículo e currículo de reino de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo.